paz do Senhor Jesus, glória a Deus, que Deus abençoe a todos os amados irmãos, todos aqueles que estão ouvindo a palavra de Deus por meu intermédio, glória a Deus. Meus amados, eu quero aqui rapidamente falar de alguns tópicos sobre a disciplina na vida dos filhos, glória a Deus. Nós sabemos que a disciplina é algo muito importante, muito fundamental na educação e no crescimento das crianças, dos filhos. E vemos que isso está sendo desprezado, está sendo deixado de lado este assunto tão importante, tão fundamental dentro de um lar, dentro de uma família. Eu separei alguns tópicos aqui muito interessantes, nos quais nos chamam a atenção para esse assunto, para este tema, que é muito peculiar e que é muito importante dentro do lar. Nós encontramos diversas passagens mostrando esse tipo de assunto. Nós lemos praticamente no começo da história do mundo, nós vemos no Gênesis, nós vemos no Êxodo, nós vemos isso também no livro de Levítico, nós vemos no livro de Deuteronômio, nós lemos isso em toda parte das Escrituras, nós lemos isso em Provérbios, que a disciplina ela é fundamental na educação dos filhos. E o primeiro ponto que eu quero aqui salientar é sobre a educação e o respeito para com os pais e para com os mais velhos. Este assunto ele é muito fundamental. A criança ela deve ser ensinada, em primeiro ponto, a respeitar, obedecer e honrar o seu pai e a sua mãe. Este mandamento, este requisito, ele é fundamental para a formação do caráter da criança. Toda criança deve ser ensinada com muita diligência sobre este assunto chamado respeito e chamado de educação, tanto com os pais como também com as pessoas mais velhas. Este tema ele é propício porque nós vemos o desrespeito hoje no meio das famílias, e digo isso não só no meio do mundo secular, mas também no meio do mundo cristão. Nós vemos a falta de respeito, a falta de educação. E tudo isto porque o foco de muitas pessoas não é o seu lar, mas sim o lar das outras pessoas, ou a comunidade cristã, ou o seu foco são entretenimento e outras coisas mais. Até mesmo o trabalho, que ele é uma bênção de Deus, mas não pode ser o foco principal. O principal é o nosso lar, é a nossa casa. E o segundo tópico aqui é ensinar para os filhos sobre Deus e a sua palavra. Eles precisam aprender sobre Deus. Eles precisam aprender sobre Jesus. Eles precisam aprender sobre a palavra de Deus. Nós temos que tirar sempre momentos para tocar no assunto, falar do assunto, mostrar o que Deus de fato é, o que Deus de fato faz, o que Deus de fato espera de cada ser humano aqui neste mundo. Deus ele tem um propósito a cumprir, tanto nas nossas vidas, quanto na vida dos filhos. E é necessário isso. É necessário falar, é necessário corrigir, é necessário mostrar o caminho, é necessário, muitas vezes, trazer alguma palavra de Deus para que eles possam ouvir, mesmo não querendo, mas nós sabemos que a palavra de Deus é algo forte, algo tremendo, algo poderoso, que entra para dentro do coração, da mente, do espírito, e lá fica germinando, crescendo e dando fruto. Então, o segundo tópico é ensine sobre Deus e sobre a sua palavra. O terceiro é ensine a ter responsabilidade. Nós temos que ensinar as crianças, os filhos, a ter responsabilidade. Eles precisam ter tarefas para fazer. Eles precisam ter disciplina nesse assunto. Temos que dar tarefa para eles aprenderem já desde pequeno a serem responsáveis, a ter responsabilidade.
Não fique com dó, não fique com pena quando ele fazer manha, quando chorar, quando não quiser fazer, não. É necessário que eles tenham responsabilidade e precisam receber tarefas para fazer. E em quarto, ensina o dever de trabalhar e os seus valores. Temos que ensiná-los também sobre o trabalho. É necessário ensinar para eles que eles vão precisar trabalhar. Quando nós falamos de responsabilidade aqui e sobre as tarefas, já é um meio de levá-los para o caminho de eles entenderem que quando atingirem a idade correta, eles serão necessário trabalhar. Eles têm que desejar isso, eles têm que optar por isso, eles têm que ter isso na sua mente e no seu coração, para que o inimigo não os conduza para o caminho errado, para um caminho distorcido, para um caminho de facilidades neste mundo. Glória a Deus. Nós temos que ensinar também sobre racismo. Temos que ensinar isso para os filhos, sobre racismo. Deus não é racista. Deus criou toda a raça humana e cada ser humano muitas vezes é diferente um do outro. O sotaque é diferente, o linguajar é diferente, a cor de pele é diferente, a cor dos olhos é diferente. Mas Deus não é racista, Deus ama a todos. E nós também não podemos ser racistas, temos que amar a todos assim como Deus ama. Mas isso tem que vir de berço, nós temos que ensiná-los sobre esse assunto. Temos que mostrar isto para eles, para que este conceito não entre no seu espírito, não entre no seu coração. Deus ama a todos os seres humanos. E o último tópico aqui que eu gostaria de falar é sobre a sexualidade. É necessário tratar esse assunto. Esse assunto deve ser tratado, deve ser ensinado, deve ser mostrado, não com força, mas sim ensinar. Temos que ensinar sobre sexualidade, os cuidados, os problemas que causam, as prevenções que há. Temos que ensinar estas coisas para os filhos. Aleluia. Isso é um dever não da escola. Isso não é um dever da igreja, isso é um dever dos pais. Os pais devem pegar a sua responsabilidade, abraçar e exercer. E não esperar que terceiros venham ensinar seus filhos, terceiros venham discipliná-los, terceiros venham educá-los. Não. Nós temos que fazer estas coisas desde pequeno. Eles têm que aprender isso, eles precisam ter estas instruções. Glória a Deus. Amém, meus amados? A disciplina na vida dos filhos é algo fundamental. Glória a Deus. E era os tópicos que eu tinha para passar para os irmãos. Glória a Deus. Pegue essas palavras, pegue esse conceito e aplique na sua vida. Mande para outras pessoas que também precisam entender estas coisas. Amém? Que Deus abençoe a todos poderosamente, que o Senhor Jesus Cristo, por meio da sua palavra, faça uma obra extraordinária no teu coração, na tua casa, na tua família, nos teus familiares, nos teus amigos, em nome de Jesus. Se inscreve no canal se não é inscrito, deixa o seu like, deixa os seus comentários, ative o sininho das notificações. E Deus abençoe a todos.